Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre saúde mental em tempo de pandemia. Já lá vai mais de um ano que iniciamos este programa no Grupo Mais Guimarães. Convido-os, por isso, a subscreverem o nosso canal do YouTube, onde estão todas as edições do Consultório Aberto. Convido a acompanharem também a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt ou através das nossas redes sociais, onde provavelmente assiste a esta edição do Consultório Aberto. Como habitualmente, connosco temos Emanuela Lopes, é psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora da Oliveira, cá em Guimarães, e hoje temos um convidado especial, o Dr. Pedro Morgado, é investigador na Escola de Medicina da Universidade do Minho e foi recentemente premiado também nesta área, numa investigação que tem a ver com o tema que nós abordaremos nesta edição do Consultório Aberto, que é nada mais, nada menos que as perturbações obsessivo-compulsivas. Algo de que já falamos, Emanuela Lopes, ao longo deste ano. Várias vezes tocamos ao de leve neste assunto, mas é pertinente falarmos agora mais profundamente sobre ele e sobre esta obsessão que pode atrapalhar significativamente a vida das pessoas que estão nesta altura a assistir a este programa. Antes de mais, obrigado aos dois por estarem connosco. Vou perguntar à Emanuela Lopes e de uma forma também para nós percebermos melhor sobre o que falaremos nesta edição, para nos falar um pouco sobre o que é isto da obsessão, ou melhor, da perturbação obsessiva-compulsiva. Bem, boa tarde e boa noite a quem nos está a ver. E realmente obrigada ao Dr. Pedro Morgado por ter aceitado o nosso convite. E de facto é uma mais-valia falarmos sobre estas questões que realmente já falámos nela ao de leve várias vezes, até porque isto de uma forma muito empírica e mesmo clínica nos fomos apercebendo que estas doenças começaram não só por um lado a agravar-se, mas por outro lado a emergir, portanto, e nós verificámos isso na nossa consulta e fomos falando mesmo com alguns colegas, sobretudo por estas questões da pandemia, mas eu até deixava essa resposta para o Dr. Pedro Morgado, que de facto nos vai ajudar a entrar mesmo aqui com o pé direito em relação ao que é a doença e estas manifestações. A importância disto, eu acho que, e trazer de facto um programa para falarmos só em exclusivo ou basicamente sobre as perturbações obsessivo-compulsivas, ligou por aí. Começámos a perceber que grande parte dos nossos doentes em consulta agravaram, clinicamente agravaram, pelas questões de ansiedade associadas ao perigo iminente da pandemia, portanto da contaminação. Por um lado, todos fomos recomendados a ter determinados comportamentos, determinadas atitudes que serão protetoras para evitarmos de facto o contágio de Covid-19, que para estes doentes veio exacerbar o que eles já tinham de base. E aquilo que eu me apercebi, e não sei se o Dr. Pedro tem essa experiência clínica, e certamente até se calhar mais do que eu, mas o que eu me apercebi é que de facto muitas pessoas que tinham já traços, mas funcionais, iam funcionando, portanto já tinham algumas cismas, já tinham algumas manias, mas iam funcionando, portanto mantinham-se numa funcionalidade que era relativamente regular. Com a pandemia, com o confinamento, quando ficámos dentro de casa, de facto emergiu sintomas que se mostraram perturbadores ao nível da ansiedade e que depois, numa boa recolha da história, nós conseguimos perceber qual é a base que isto deriva. Por outro lado, também verificámos algumas comorbilidades, que também é normal, seja as questões mais depressivas, menos, mas a questão do stress pós-traumático, eventualmente também, questões depressivas. Portanto, acho que é muito importante porque se nós estamos de facto a basear na pandemia, na saúde psicológica das pessoas ao longo da pandemia, é importante falarmos sobre isto, até porque esta doença, aqui há uns anos atrás, eu quando comecei a trabalhar, as pessoas não sabiam o que era isso, e aliás a prevalência era muito baixa, mesmo em consulta, que agora já não é, francamente aumentou significativamente. Portanto, daí que temos aqui um convidado de grande referência, não só nesta área, mas eu sei que foi a sua tese de doutoramento e uma área de grande investimento do Dr. Pedro, que nos vai ajudar a todos e à comunidade em geral a perceber o que é isto, como é que se manifestou e trocarmos, se calhar, algumas impressões também. Doutor Pedro Morgado, antes de mais, parabéns pelo seu prémio e obrigado em Obrigado. nome da população, não é? Porque estes prémios resultam sempre numa evolução das investigações nas mais diferentes áreas. Doutor Pedro Morgado, o que é isto
perturbação obsessiva ou compulsiva. Traduza-nos este termo demasiado complicado, diria. Boa tarde. Olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Eu tenho muito gosto em partilhar este consultório, não só convosco, mas também com todos aqueles que nos estão a ouvir. De facto, parece que é um palavrão, não é? Quando falamos em perturbação obsessiva ou compulsiva, e na palavra que denomina a doença estão os dois grandes componentes desta doença, que são as obsessões e as compulsões. As obsessões, que muitas vezes são referidas pelas pessoas como manias ou cismas, o que é que são? São pensamentos ou imagens que aparecem na cabeça de uma pessoa contra a sua vontade e contra a sua natureza, e que por causa disso provocam um enorme sofrimento. E são pensamentos e imagens que se repetem muitas vezes, que têm uma força muito grande dentro da cabeça da pessoa, e por isso a ansiedade que a pessoa vai sentir é enorme. Vamos dar exemplos disso porque se calhar é mais fácil de perceber. Por exemplo, é uma pessoa ter acabado de lavar as mãos e ter a sensação ou a ideia de que as mãos não estão suficientemente bem lavadas. Ou uma pessoa ter a ideia de que tocar numa maçaneta de uma porta vai levar a que se contamine com uma determinada doença. Ou ter a ideia de que, mesmo tendo acabado de fechar a porta de casa, a porta do carro, é assaltada pela ideia de que a porta não está bem fechada, ou que o interruptor da luz não está bem apagado. Ou até que, mesmo sendo contra a sua vontade, mesmo sendo uma coisa que nunca a pessoa desejou, que é contrária à sua natureza, que pode fazer mal a uma pessoa de quem gosta muito, a sua mãe, o seu pai, um filho, a pessoa que ama, e que pode fazê-lo de uma forma inadvertida. Portanto, são todas estas ideias, nós citamos aqui alguns exemplos, que aparecem na cabeça das pessoas contra a sua vontade, a que nós chamamos as obsessões. Eu vou também fazer uma nota para dizer que, mesmo fora da doença, nós todos podemos experienciar estas ideias intrusivas. Por exemplo, já me aconteceu estar a conduzir e passar-me pela cabeça, puxar o travão de mão ou acelerar quando tenho um carro à frente. Mas passou-me pela cabeça assim durante um segundo, provocou-me um friozinho no estômago, porque naturalmente eu não queria fazer isso, e desapareceu. Portanto, é uma ideia que é parecida com a ideia obsessiva, mas não chega a ter a força e a repetição da ideia obsessiva. Na doença, nós temos ideias muito fortes e que se repetem muitas vezes. O segundo e que podem levar a ações, imagino. E que podem levar a ações, que é o segundo componente da doença. As ações, refere bem, são as compulsões, aquilo que muitas vezes as pessoas também chamam os rituais. E o que é que são as compulsões? São as ações ou os pensamentos que a pessoa empreende para afastar o sofrimento que é provocado pelas obsessões. Então, na prática, o que é que nós vamos ter? Vamos ter, eu tenho a ideia de que as mãos estão sujas, vou lavá-las, acabo de as lavar e continuo com a ideia de que elas estão sujas, volto a lavar. E às vezes fico uma hora seguida a lavar as mãos ou a lavar o corpo. Isto são as compulsões, estes movimentos que nós fazemos. Por exemplo, ir verificar a porta várias vezes, ir verificar o interruptor várias vezes. No caso das outras obsessões que nós falamos aqui, por exemplo, o medo de ser agressivo, muitas vezes eles estão associados a outras ações que também não têm grande sentido, podem ser mais de teor mágico, como bater 3 vezes na madeira ou bater 3 vezes na parede, ou, por exemplo, ter que dar um passo atrás para mostrar que não é isto que eu quero fazer. Portanto, uma série de ações que são, mais uma vez, sem sentido e que apenas servem para libertar o sofrimento que é provocado pelas obsessões. No seu conjunto, estes são os dois grandes sintomas que as pessoas que têm esta doença sofrem. E são sintomas que ocupam grande parte do dia das pessoas, que lhes provocam um enorme sofrimento e que lhes consomem muito tempo e qualidade de vida, não é? Porque a pessoa é compelida a repetir isto e é assaltada por estes pensamentos e, portanto, é uma doença que tem um impacto muito profundo na vida e na qualidade de vida das pessoas. Uma nota apenas para dizer, porque há alguma confusão às vezes, que ter obsessões, ter esta doença, não tem nada a ver com ser obcecado. Porque às vezes há um bocadinho esta confusão de quando uma pessoa gosta muito de alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que seja fanática por futebol ou por outra coisa qualquer, está sempre a pensar no futebol. Mas isto não tem nada a ver com obsessões, porque é uma atividade que a pessoa gosta, que tem a ver com ela, que lhe dá prazer
e que é coerente com aquilo que são os seus gostos e a sua maneira de ser. A doença não é nada disto, a doença é sempre uma coisa estranha à própria pessoa. Mas como aparece na cabeça, como a pessoa não sabe o que é que se está a passar, muitas vezes fica muito assustada e até fica na dúvida, será que isto sou eu que estou enganado e que afinal eu quero mesmo isto? E aí é que entra o nosso trabalho, tanto o meu como o da doutora Emanuela, que é explicar o que é a doença, explicar o que são os pensamentos e tranquilizar a pessoa de que aquilo que são os seus pensamentos nunca vai acontecer. Deu aí alguns exemplos que nós podemos claramente transpor para este momento da pandemia, sobretudo para o primeiro momento da pandemia, mas cujos resultados podem estar agora a tornarem-se mais visíveis, que é ter surgido esse aumento no início da pandemia, ou dos cuidados com a limpeza, com a higiene, que podem ter aumentado, não diria significativamente, mas demasiado durante aquele período. Eu vou questionar a Emanuela Lopes sobre isso. Se nas consultas que tem, se é referido este problema, um aumento em demasia destes cuidados e esta obsessão pelos cuidados higiênicos devido à pandemia da Covid-19. Pois, é precisamente isso que eu diria, que eu disse no início. Nós começamos logo numa fase, quer dizer, não foi logo no início do primeiro confinamento em março, pelo menos não foi logo ali que outras pessoas nos chegaram, foi mais tarde. Na altura, lembro que não entrávamos em casa com os sapatos, por exemplo, era algo as compras, que trocávamos de roupa na garagem. Roupa, as compras fazem quarentena. Eu tenho doentes que ou deixam as compras em quarentena e só passado o dia seguinte, algumas horas, é que voltam a tocar, e tenho outros que fazem uma desinfecção com lexívia. Mas portanto, ainda fazem, Emanuela? Ainda fazem, muito menos, quando começámos a pegar nisto e a tentar trabalhar. O que é um bocadinho difícil, porque por um lado temos os comportamentos que são da pandemia e os comportamentos que são protetores e que nós todos temos que fazer, mas não são os exacerbados e os exagerados que estão ali conjuntamente com esta perturbação obsessiva-compulsiva. E é isso que eu digo. Nós tivemos doentes que já estavam assistidos na consulta, que, este parênteses também é importante, abruptamente deixam de ter consulta. Nós fomos todos, as consultas externas foram adiadas, não é? Nós ficámos, a maior parte dos doentes ficaram sem um acesso direto à terapia que estavam a ter. Mais tarde começámos com os contactos telefónicos e depois com as chamadas, mesmo videochamadas, e isso minimizou um bocadinho. Quando retomamos, e aí ainda estamos nessa fase, pelo menos nós ainda estamos nessa fase de começar a pegar tudo outra vez, eu posso dizer que estamos a 100%, mas ainda a pegar tudo aquilo que foi suspenso e retomando todo um processo que tem que ser muito estruturado. Isso verificou-se bastante. Ou pessoas, por exemplo, que alteraram em termos de estrutura de casa, compraram móveis, que é quando chego a casa, aqueles móveis tipo de IKEA, cubinhos, em que fica a minha carteira deste lado, os meus sapatos não sei o que e tal, e aquilo não se mexe mais, não entra para o lado, é como se fosse do lado sujo, como também era uma das recomendações que foi também, que foram dadas, não é? Nós na entrada da casa, fora da casa, tirar os sapatos, e isto tudo foi-se verificando. Sobretudo aquilo também que me interessa muito é a questão do sofrimento. Nós temos também que perceber, às vezes pode ser um bocadinho mais exagerado, mas acaba por ser funcional, não traz sofrimento, muda um bocadinho a rotina e o facto de pôr ali a bolsa e tal, não muda a funcionalidade das pessoas. Lavar as compras todas em lexívia e estragar metade das compras, com certeza que não é preciso ser psiquiatra nem psicólogo para perceber que se calhar já não é tão funcional quanto isso, não é? E é precisamente isto que depois o nosso trabalho também tem este foco. E é difícil também por isso, porque é validado, as pessoas têm esta validação dos comportamentos da pandemia. Doutor Pedro, esta pandemia foi terreno fértil para o aumento desta perturbação? Sim, todas as pandemias passadas tiveram um impacto no aumento do número de pessoas que sofrem de doença obsessiva ou compulsiva. Nós ainda temos uma pandemia ativa, que é a pandemia do HIV, e tanto eu como a doutora Emanuela continuamos a receber pessoas que têm um medo exagerado de contrair HIV. E isso aconteceu porquê? Porque foi preciso fazer uma disseminação muito grande das medidas de proteção em relação ao contágio e isso, na maioria das pessoas, produziu o efeito desejado. As pessoas passaram a proteger-se de uma forma mais efetiva e temos muito bons resultados no controle dessa transmissão, mas no cérebro de algumas pessoas, porque é importante dizermos que esta doença é uma doença do cérebro, no cérebro de algumas pessoas, esses alertas geraram respostas que
como dizia aqui a doutora Emanuela, passaram a ser desadaptativas, passaram a ser excessivas, passaram a levar a que a interpretação do risco estivesse distorcida e então os comportamentos de defesa fossem exagerados. Nesta pandemia, isso também vai acontecer naturalmente, mas eu dividiria aqui em duas partes, o impacto na população em geral e o impacto nas pessoas que já estavam doentes ou que têm vulnerabilidade para a doença. E o que é que eu quero dizer sobre isto? Que no início, como o Eliseu dizia bem, todos nós adotámos comportamentos excessivos, porque era isso que nos era pedido. E uns mais excessivos do que outros, não é? Porque nós dizíamos assim, protejam-se, e depois para mim proteger-me poderia ser uma coisa, para outra pessoa podia ser um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Todos nós adotámos esses comportamentos. Mas à medida que começámos a ter mais informação sobre o vírus, por exemplo, começámos a perceber que não era preciso desinfetar as compras, a maioria de nós deixou de desinfetar as compras ao chegar a casa. Fomos atualizando o nosso comportamento com a informação que chegava. Num estudo que nós realizámos aqui na Escola de Medicina da Universidade do Minho, nós verificámos isso mesmo, que o número de pessoas que tinham comportamentos excessivos diminui ao longo da pandemia, desde março de 2020 até fevereiro de 2021, sempre a diminuir. O que é que nós também já sabemos, agora no segundo grupo, na segunda parte, é aquilo que diz respeito às pessoas com doença psiquiátrica ou com vulnerabilidade para sofrer de perturbação obsessiva ou compulsiva ou já com doença. É que esta exposição ao medo, esta exposição à informação sobre a adoção de comportamentos leva a que estas pessoas acabem por ficar numa situação em que vão ter mais sintomas, vão ter mais comportamentos de proteção e, portanto, a sua doença ou vai aparecer, naqueles que ainda não tinham a doença, ou vai ficar mais agravada. E é isso também que nós temos visto e, portanto, temos que estar preparados para um aumento das situações relacionadas com o medo de contaminação. Portanto, e devemos sempre fazer uma comparação para percebermos o impacto da pandemia com a realidade anterior à pandemia. E, Manuela, parece-lhe que há um aumento de pessoas com esta perturbação obsessiva ou compulsiva com a pandemia, se compararmos então com fevereiro, eventualmente, de 2020, se é que se consegue lembrar desse período? Sim, o Dr. Pedro acabou por responder no início da sua exposição anterior, acabou até por responder a isso, as pandemias já agravam, aliás, por natureza nós até já falamos disso também, quer dizer, as questões da vulnerabilidade que existe, esta fragilidade que a população portuguesa, na grande generalidade, tem, e é sabida e estudada, portanto, e que também temos que nos preparar, isso também dá outro programa, não é? Temos que nos preparar, e nós da saúde mental também foi para isso, e depois quem já tinha, precisamente, estas doenças, por aquilo que nós já explicamos. E eu, em termos daquilo que é a minha prática, não tenho dúvida absoluta nenhuma, emergiu, explodiu, houve de facto mais procura, pessoas que nos chegaram até, e nos continuam a chegar, e que tiveram praticamente metidos em casa, mesmo quando desconfinados, tinham muita dificuldade em sair. O medo do contágio é uma coisa que os absorve de uma forma que limita, há uma grande interferência na funcionalidade da vida diária da pessoa. Não sai. Há pessoas que mesmo dentro de casa têm muita dificuldade no agregado familiar, note-se, no toque de se chegar às vezes com os filhos. Isto é um sofrimento psicológico doloroso. Imagine, por exemplo, situações de um recém-nascido, que nasceu durante a pandemia, vai para a casa de alguém em que isto emerge sem tratamento ainda, portanto, sem saber o que se passa com ele, sabendo só que não está bem e com este tipo de pensamentos e comportamentos, portanto, com as obsessões e com as compulsões. Não toca no filho, tem medo de contagiar, não sai de casa. Portanto, são casos graves, são casos que nos preocupam e realmente este tipo de situações requer obrigatoriamente tratamento. E é como diz o Dr. Pedro, tratamento também farmacológico, quer dizer, porque às vezes as pessoas ficam um bocado resistentes, isto de medicação e da habituação à medicação. Pronto, eu acho que falo muitas vezes isto aqui, nós não podemos diabolizar a medicação psiquiátrica. Portanto, eu acho que hoje em dia estamos a passar um bocadinho disto. Obviamente que há alguma resistência, mas neste tipo de doença é importante ser muito bem avaliado, muito bem diagnosticado e muito bem tratado, porque há casos de sucesso, não é, Dr. Pedro? Eu tenho certeza que tenho, isto não é para ficar assim. A maioria dos casos são de sucesso, ou seja, nós conseguimos ajudar a esmagadora maioria das pessoas. Eu até diria diferente, nós ajudamos todas as pessoas. Depois há um grande número
em que há uma redução muito significativa dos sintomas e há uma melhoria muito significativa da qualidade de vida. Há claramente um antes e um depois. Porque esta doença tem uma característica que é curiosa, é que a pessoa apercebe-se de que o que se está a passar dentro do seu corpo, dentro do seu cérebro, é muito estranho, é muito anormal e tem muita vergonha disso e por vezes não procura ajuda por causa dessa vergonha, por causa de perceber tão bem o quão estranho isto é. Essa é uma das causas, muitas vezes, para as pessoas adiarem a procura de ajuda. E há um antes e depois, quando as pessoas começam o tratamento. As pessoas, de facto, a esmagadora maioria, melhoram. Há algumas pessoas que, embora melhorem, continuam com muitos sintomas e é essas que, naturalmente, depois precisam de mais acompanhamento e mais atenção. Mas o tratamento, e reforçando aquilo que foi dito, tem dois componentes fundamentais. Um é a farmacoterapia, são os medicamentos, que são muito importantes para a esmagadora maioria das pessoas. Nós usamos, sobretudo, antidepressivos, mas também antipsicóticos para tratar esta doença. Em psiquiatria, os nomes dos medicamentos não servem para nada, vamos dizer assim, porque estamos a falar de doença obsessiva ou compulsiva, estamos a dizer tratamos com antidepressivos e com antipsicóticos, é mesmo assim, o nome é meramente uma convenção entre os psiquiatras. E depois, com psicoterapia, sendo que nem todas as psicoterapias funcionam para tratar esta doença. Nós temos evidência de que alguns tipos de psicoterapia funcionam, cognitiva ou comportamental, focada nas emoções, algumas modalidades de aceitação e compromisso que funcionam. Depois, há outros tipos de psicoterapia que não funcionam tão bem, por exemplo, não temos para esta doença evidência sobre o uso de hipnose, que às vezes as pessoas perguntam-nos, e para esta doença nós não temos essa evidência. E depois há outro problema, que eu tenho a certeza que vamos também estar aqui os dois de acordo, é que há algumas coisas que as pessoas pensam que é psicoterapia que estão a fazer e não é. Portanto, é muito importante as pessoas terem este cuidado de perceber o médico ou o psicólogo que me está a acompanhar é alguém que faz efetivamente psicoterapia e que domina a psicoterapia ou não. Porque às vezes acontece as pessoas estarem a fazer consultas, que são consultas de suporte, são consultas onde a pessoa fala sobre si, mas que não são de tratamento. E por isso, eu digo muitas vezes a brincar às pessoas com quem trabalho que a psicoterapia tem que ser muito curada, é como se fosse uma fisioterapia, mas do cérebro. Portanto, é preciso ser algo muito que segue um certo número de regras e que é comprovadamente eficaz no tratamento da doença obsessiva ou compulsiva. Quando juntamos as duas coisas, normalmente as pessoas melhoram muito. Eu acrescentava mais uma coisa que provavelmente também terá essa experiência e que deixámos aqui o alerta que eu acho que é importante e eu vejo isso, não lhe vou dizer que é diariamente, não é, mas com muita frequência, é que muitas vezes as pessoas acham que estão a ser seguidas por um terapeuta. E o terapeuta é o quê? Pois não sei muito bem. E quando eu pergunto, mas então vai tentar perceber quem é o terapeuta, se é licenciado, a maior parte não é. Portanto, muitas vezes nós temos pessoas que pensam que estão a ser seguidos por coaches e por terapeutas holísticos e outras coisas quaisquer e acham que estão a fazer e investem imenso naquilo que acham que é psicoterapia e não é. Portanto, isto nós não estamos a dizer que este é melhor ou que aquilo é pior, simplesmente o que estamos a dizer é que para este tipo de intervenção, o que é indicado e há evidências, nós não estamos a falar de achismos. Portanto, ainda por mais temos um professor universitário que tem esta idoneidade de dizer claramente, mesmo com os estudos, o que é mais indicado para determinadas situações. E isso também é um alerta que deixamos, porque eu pessoalmente na consulta, volta e meia, aparece-nos isto, não é? Ouviram falar de uma terapia qualquer e de coisas que às vezes nem eu nunca ouvi falar, eu confesso, e lá está. Acham que estão a fazer uma coisa, mas estão a fazer outra. Isto é importante também que tenham isso presente. É um importantíssimo. É importante será referir se há estratégias, para além desta de recorrerem a profissionais que estejam de facto, que tenham os conhecimentos adequados para os ajudarem a tratar desta obsessão ou desta perturbação. Para além disso, há estratégias que as pessoas possam adotar no seu dia-a-dia para que esta perturbação não as perturbe tanto. Ora bem, quando a doença está estabelecida, aquilo que as pessoas devem fazer é falar com um profissional. Podem começar por falar com um médico de família sobre isso, podem falar com um psicólogo, com um psiquiatra, mas eu não posso dar outra
sugestão às pessoas, porque seria o mesmo que eu dizer a uma pessoa que partiu uma perna que poderia arranjar uma estratégia para lidar com isso. Portanto, havendo uma doença, já dissemos aqui que é uma doença do cérebro, ela tem que se tratar e as doenças tratam-se nos hospitais, nos centros de saúde, nas instituições de saúde. Por outro lado, há uma série de estratégias que todos nós podemos adotar para proteger a nossa saúde mental e dessa forma reduzirmos a nossa probabilidade de adoecer e também, dessa forma, quando estamos doentes, sentirmos-nos melhor, mesmo podendo ter sintomas da doença, sentirmos um pouco melhor. Que estratégias são essas? Termos uma boa alimentação, fazermos exercício físico regular, idealmente 3 vezes por semana. As pessoas não têm todas que ir para o ginásio. Quando dizemos exercício físico, dizemos atividade física, pode ser uma caminhada, pode ser yoga. Portanto, terem uma atividade com que se identifiquem e que a façam regularmente. Termos boas relações interpessoais, ter um grupo de amigos, cultivarmos as boas relações familiares, conseguirmos compatibilizar bem o nosso trabalho com a nossa vida pessoal e familiar, termos bons hábitos de sono, isso também é muito importante, limitarmos o tempo que passamos em tablets, telemóveis, em ecrãs, portanto conseguirmos aí um equilíbrio. Neste tempo de pandemia, não andarmos a ler demasiadas notícias assustadoras, basta ler 1 ou 2 más notícias por dia, depois procurarmos as boas notícias para equilibrar assim um bocadinho o panorama. Tudo isto são coisas que nós podemos e devemos fazer para manter a nossa saúde mental e para a proteger. Podemos também investir, começam a aparecer cada vez mais programas, muitos deles gratuitos, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Às vezes as pessoas sentem-se muito ansiosas. A meditação, e também existem alguns programas interessantes de meditação que nós podemos adotar. Tudo isto estratégias que melhoram o nosso bem-estar e a nossa saúde mental. Na doença, tratarmos as doenças psiquiátricas exatamente como as outras, que é irmos à procura dos profissionais. Porque estas doenças não passam nem com força de vontade, nem com mudança de estilos de vida. Precisam efetivamente ser tratadas para corrigirmos aquilo que no cérebro está a funcionar de uma forma um bocadinho diferente daquilo que seria expectável. E por isso eu penso que esta é uma mensagem que temos que passar. E já agora deixava também outra mensagem, que liga com uma coisa que a doutora Emanuela disse há um bocadinho, que é a questão da medicação. A medicação, de facto, faz a diferença. Claro que ela tem que ser bem escolhida e o objetivo da medicação é que as pessoas fiquem, não é que fiquem a dormir o dia todo, ou que aumentem o peso, ou que se sintam mal com ela. E por isso há uma construção que tem que ser feita entre os médicos e as pessoas, que é escolher o melhor medicamento para cada pessoa. E isso às vezes dá trabalho, demora alguns meses, mas nunca devemos desistir dessa procura. O que é que funciona para a pessoa A é diferente do que funciona para a pessoa B. Mas esta é uma doença, a doença obsessiva-compulsiva, que aparece em pessoas jovens. E, portanto, também não podemos ter aquela ideia de que se é demasiado novo para usar medicação. Se uma pessoa de 10 anos partir uma perna, tem que pôr gesso, nunca ser novo demais para fazer gesso. É a mesma coisa com as medicações psiquiátricas. Nós temos, por exemplo, e a tentar pegar neste exemplo para perceber se é exatamente disso que estamos a falar. Temos adolescentes, por exemplo, que são literalmente magras e que têm uma ideia sobre elas de que são mais gordinhas, por exemplo, não é? E isto é uma obsessão que pode trazer problemas e pode tornar-se compulsiva também. Ora bem, o exemplo que nos diz é uma doença que provavelmente é uma anorexia nervosa, que é uma doença que tem algumas características semelhantes com a doença obsessiva-compulsiva, mas que não é uma doença obsessiva-compulsiva, é uma perturbação do comportamento alimentar. Em que por isso é que nós convidamos um especialista para nos esclarecer estas coisas. Claro que sim, é importante todos irmos falando sobre isto. As doenças do comportamento alimentar podem ter pensamentos obsessivos, por exemplo, preocupações excessivas com a alimentação, com a imagem corporal, e podem ter também, por exemplo, uma distorção da imagem corporal, que é eu vejo-me de uma forma diferente daquilo que as outras pessoas me veem. Mas, embora haja estas características comuns, é uma doença à parte e que também se trata de outra forma. Não é exatamente a mesma coisa. Mas nós temos nos adolescentes também muitos casos de doença obsessiva ou compulsiva, porque, como eu estava a dizer, esta é uma doença que pode surgir durante a infância, mas tipicamente inicia-se na adolescência e no início da idade adulta e, portanto, é nessas fases que deve ser tratada. Quanto menos tempo as pessoas estiverem doentes e mais tempo estiverem bem tratadas, melhor é o prognóstico.
E aí acho que é um bom alerta para os pais, porque eu da experiência que tenho, assim, muito rapidamente, é que os pais às vezes atrasam, digamos assim, a procura ao especialista, porque começam a entender isto um bocado dentro da adolescência e daqueles comportamentos típicos da adolescência, agora está com umas manias, agora está com alguns determinados rituais e não se deita sem fazer isto e aquilo, e demora imenso tempo, faz uma birra, e muitas vezes é lido desta maneira, e eu tenho muito essa experiência, e quando nos chegam, já chegam até com algum tempo de evolução, por causa desta leitura dos pais, portanto isto também fica alerta porque eu acho que é importante, os pais se notarem alguma coisa de diferente, mas vale ouvir e de facto avaliarmos e percebermos se é do comportamento típico e normal da adolescência ou se estamos a falar de facto de uma doença que requer ser tratada já e quanto mais cedo de facto melhor, não é? Ó, doutor Pedro, e na sequência do que estava a dizer, se calhar até podia ser importante falarmos só um bocadinho de isto de ser, o facto de ser uma doença do cérebro, significa que o cérebro fica afetado, não é? É quando as pessoas estão doentes e padecem desta doença. Se calhar falarmos um bocadinho sobre isso, será que nos pode explicar um bocadinho esta afetação cerebral que a doença de facto tem? Sim, portanto, o nosso cérebro é um órgão altamente especializado e que tem áreas que se ocupam das diferentes funções que garantem a nossa vida. Temos uma área que controla a respiração, outra que controla o batimento cardíaco, e depois temos áreas que são ainda um bocadinho mais complexas, que controlam a forma como nós interpretamos a realidade, usamos a informação da interpretação da realidade para tomar decisões, e depois áreas que executam as decisões. Aquilo que nós sabemos é que nesta doença estas duas áreas estão alteradas, portanto, áreas que interpretam a realidade estão alteradas. Estas áreas nós dizemos que são áreas mais frontais, porque estão mais aqui na parte da frente do cérebro, são áreas do córtex, e o que acontece na doença é que, por exemplo, o córtex orbitofrontal ativa-se em demasia quando algum estímulo é potencialmente gerador de perigo. Por exemplo, uma pessoa tem medo de apanhar HIV e o medo é excessivo. Quando vê alguma coisa pintada de vermelho, o cérebro interpreta que por ser vermelho pode ser sangue. Sendo que em condições normais o meu cérebro pode olhar para aquele vermelho, parecer sangue, mas de repente diz não, isto é tinta. Na pessoa doente, este não, isto é tinta, não acontece porque aquela área do cérebro está excessivamente ativa e, portanto, não se desvaloriza aquilo que é a nova interpretação da realidade. A outra área que está afetada são uma área que nós chamamos os gânglios da base, que é um bocadinho mais profunda e que já controla as nossas ações. O que é isto? É, por exemplo, eu saio de casa e fecho a porta, tiro a chave e a seguir penso, aqui córtex, penso assim, se calhar a porta não está bem fechada e a seguir para eu mexer na porta e ver se ela está ou não está bem fechada, uso estas áreas dos gânglios da base. Mas se eu acabei de fechar a porta, eu consigo controlar esta ação e dizer assim, não, eu fechei a porta agora, não vou outra vez ver se ela está fechada. Os gânglios da base também estão disfuncionais nas pessoas e, portanto, com esta doença. Então a pessoa não consegue travar o comportamento e quase automaticamente vai lá ver se a porta está fechada. E a seguir volta a ter o pensamento e volta a ir lá. Portanto, temos erros de análise da realidade e erros de controle do pensamento, do comportamento. O que é que o tratamento faz? O tratamento atua precisamente na ressincronização destas duas diferentes áreas do cérebro. A medicação, por um lado, vai diminuir a ansiedade que eu sinto quando olho para o vermelho e penso que se calhar é HIV, e reduzindo essa ansiedade eu vou conseguir avaliar melhor o que é o vermelho e afastar este pensamento. A psicoterapia atua sobretudo ao nível do controlo dos movimentos, ajuda a pessoa a tolerar o sofrimento de não fazer o movimento e a travar antes de fazer a compulsão. E por isso é que nós dizíamos há pouco que o ideal é conjugar estas duas formas de tratamento, porque uma ajuda a outra e de repente as pessoas sentem muitas melhorias. Portanto, agora este processo que terá de acontecer, acredito eu, digo eu, relativamente aos procedimentos que as pessoas adotaram no período em que a pandemia esteve com maior força no nosso país. Lembro que esta semana atingimos 1/4 da população também que já está vacinada com a primeira dose da vacina da Covid-19, portanto há aqui algum relaxamento que as pessoas podem ter, se bem que vamos sempre apelando que não seja em demasia.
mas agora esta retoma da normalidade sem ajuda, não é? Para as pessoas que tenham esta perturbação, será um processo difícil de acontecer. Há pessoas que saem à rua e consideram isso tão estranho que voltam para casa porque isto é tudo demasiado rápido e demasiado novo. De que forma é que as pessoas se podem preparar para esta retoma da normalidade depois deste confinamento todo que aconteceu durante este ano? Ora, primeiro uma mensagem de esperança. A maioria das pessoas vai se adaptar, está bem? Cada um ao seu ritmo, somos todos diferentes, mas enquanto humanidade já tivemos desafios muito mais difíceis do que esta pandemia, com muito menos recursos e com muito menos coesão social. Portanto, todos juntos e cada um consigo próprio, vamos adaptar-nos à nova vida e vamos conseguir retomar muitos dos bons hábitos que nós tínhamos antigamente. Para as pessoas que ainda estão a sentir alguma dificuldade, faz sentido haver uma atualização em relação àquilo que são os riscos efetivos que existem, portanto, tem saído imensa informação sobre o que é que se pode fazer em segurança, o que é que não se pode fazer em segurança. Ao ar livre há uma série de atividades muito vasta que já se pode fazer. As pessoas podem começar por aí, por experimentar como é que é estarem ao ar livre com a sua família, experimentarem estar sem máscara num sítio mais afastado de outras pessoas, começarem a reaprender estes comportamentos e a sentirem-se outra vez seguros a fazer estes comportamentos. E a seguir ir evoluindo nas outras atividades, portanto começar sempre por aquelas que parecem mais fáceis e depois ir evoluindo para as outras, sendo que para já aquilo que são as recomendações é para continuarmos a usar máscara em espaços fechados, para evitarmos grandes ajuntamentos. Portanto, estamos numa fase em que ainda algumas cautelas devem ser mantidas, mas começarmos a mudar assim alguns aspectos da nossa vida. As pessoas que de todo não consigam fazer esta transição, portanto, que entendam que o medo está a bloqueá-las em relação a coisas muito normais e que seriam muito simples, nesse caso a minha recomendação será que falem com alguém sobre esse medo, porque esse medo pode ser um sinal de doença e se assim for, com tratamento seguramente que as coisas vão ser resolvidas. E temos sentido que tem havido muita discussão acerca das respostas aos doentes nestas questões de saúde mental. E Manuela Lopes, como é que está o sistema nesta altura? Está preparado para responder a estas pessoas que tenham dificuldade em sair à rua e readaptarem-se a esta normalidade que todos desejamos? O sistema de saúde, público e privado, eu acho que em termos de pessoas competentes e preparadas, sem dúvida absolutamente nenhuma. Penso que sim. Ao nível daquilo que é a resposta ao acesso, obviamente, isto não é novo, nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde tem os constrangimentos conhecidos por toda a gente, não é? E o serviço público, o privado, aliás, nem por isso. Preparada, penso que pensado as coisas estão, o acesso aos serviços de psicologia são mais difíceis do que aos serviços de psiquiatria, muito embora são serviços que trabalham muito em conjunto e complementaridade, mas há esta dificuldade muito grande da acessibilidade aos cuidados psicológicos. Daí que uma das coisas que nós temos falado imensas vezes, a linha SMS 24, pelo menos, dá um apoio pontual, um apoio, claro que é breve, mas é um apoio telefónico de 24 horas, que há um atendimento psicológico, portanto, a linha 4, que as pessoas podem ligar e são também, portanto, há uma intervenção que pode ser feita e depois podem ser também encaminhadas. Obviamente que eu também aconselho sempre, como disse o Dr. Pedro há um bocado, a porta de entrada médico de família que saberá orientar e para o serviço que terá que orientar, serviço de psiquiatria, que depois pode orientar para a psicologia, alguns psicólogos, muito poucos que estão nos centros de saúde, e esse era um dos grandes problemas, já falámos com isso, com o bastonário da ordem dos psicólogos, com o bastonário da ordem dos médicos, toda é consensual, de facto, se calhar temos que avançar, e daí que falávamos no início, até os prémios que são atribuídos à saúde mental são muito bons por isso também, não é? De falarmos destas coisas, de valorizarmos, seja porque estamos a falar das perturbações obsessivo-compulsivo, as chamadas POC, também é importante dizer isso, não é? Porque às vezes as POC
as pessoas não sabem muito bem, não ouvem falar, pronto, que é aquele diminutivo da perturbação obsessiva compulsiva, seja de outra coisa qualquer, cada vez mais temos que combater o estigma e a discriminação nesta área e da mesma maneira como o Dr. Pedro falou, uma perna partida tem que ser tratada, as doenças do foro mental têm que ser tratadas igual. É uma doença que não se escolhe, não tem a ver com hoje apeteceu-me ter a perturbação obsessiva compulsiva, eu escolhi, não tem a ver com isso. De facto, há coisas que nós podemos fazer para nos proteger, à semelhança, por exemplo, de uma diabetes também, por exemplo, ou de termos a hipertensão, ou por aí, mas requer este tipo de tratamento. Portanto, a acessibilidade, para mim, é o grande problema, não tanto a procura, porque isso também já levantou alguma discussão se as pessoas procuram os serviços, se as pessoas procuram os serviços, temos é que dar acesso aos mesmos. Esta é mesmo a minha opinião. Doutor Pedro Morgado, assim para o final desta edição do Consultório Aberto, que mensagem é que gostaria de deixar àqueles que assistem a este programa? Ora, eu gostava de dizer que saúde mental é aquilo que nos permite realizar por completo. E que nesta jornada que nós temos nas nossas vidas, que é normal que às vezes não nos sintamos tão bem, que fiquemos tristes, que fiquemos ansiosos, que tenhamos medo de nos contagiar com a Covid ou com outra doença qualquer. Isso é normal, faz parte da nossa existência. O que não é normal é quando estes pensamentos e estas sensações dominam grande parte da nossa vida e não nos permitem realizarmos-nos, não nos permitem trabalhar, não nos permitem ter as nossas relações do dia a dia de uma forma normal. E quando isso acontece, quando o sofrimento nos impede de viver normalmente, então o primeiro caminho ou a primeira medida para resolver esse problema é falar sobre ele. E seguramente que se falarmos sobre o problema, mesmo que ele nos pareça irresolúvel, mesmo que ele pareça um problema que nunca se vai resolver, se falarmos sobre ele, começamos a vislumbrar a sua resolução. E, portanto, falar com ele, com os familiares, com os amigos, com os médicos, com os psicólogos, com os enfermeiros, é muitas vezes a primeira porta que se abre para resolvermos aquilo que nos está a afligir. A doença psiquiátrica é muitas vezes como um nevoeiro. E a gente do nevoeiro, quando está nevoeiro, pensamos assim, não tenho para onde fugir, isto está tudo escuro. Mas, de facto, por cima do nevoeiro está o sol. E o sol, chegar ao sol, consegue-se falando acerca daquilo que nos angustia. Portanto, a minha mensagem é esta, é que falemos mais sobre o que sentimos em cada momento, sobre o que nos aflige, porque seguramente que vamos sofrer menos se o fizermos. E porque nos afligem estas questões de foro mental, pegando no que disse, na próxima semana, em Manuela Lopes, estaremos cá de novo para mais uma edição do Consultório Aberto, na próxima sexta-feira, e sobre o que vamos falar na próxima edição. Na próxima edição vamos falar de outro tema muito interessante também, que começa a ser falado nos últimos tempos, muito mais do que é habitual, e de facto foi outra das situações que também nos começamos a perceber que começou a emergir na nossa consulta, que é o problema que estamos a ter com os jogos online, que de facto se verificou, sobretudo nos tempos do confinamento, com uma incidência também muito na população jovem, com situações até dramáticas mesmo. Portanto, eu acho que é um tema muito importante. Nós já falámos do álcool, nós já falámos de algumas coisas relacionadas com estes comportamentos aditivos, mas falando do jogo patológico e sobretudo destas questões online, que é muito mais recente, não é, este fenómeno, vamos falar também sobre esse tema e vamos falar com a doutora Graça Vilar, que é diretora dos Serviços de Planeamento e Intervenção do CICAD. Portanto, é alguém que tem muita experiência da área e que nos vai, de facto, falar de referência também, para nos tentar explicar o que é isto, o que é que podemos fazer, o que é que as pessoas têm que estar atentas, que acho que é um tema também muito interessante de falarmos e de pensarmos e de refletirmos sobre ele também. Muito bem, Manuela Lopes, muito obrigado. Na próxima semana estaremos cá às 9h30 para voltar a falar sobre as questões ligadas à pandemia e nomeadamente às questões de foro mental. Muito obrigado, Dr. Pedro Morgado, por ter estado connosco nesta edição, pelos esclarecimentos. Volto a parabenizá-lo pelo prémio que lhe foi atribuído, merecido certamente, e agradecemos muito o facto de ter estado connosco
a prestar-nos estes esclarecimentos. Obrigado. Boa noite. Voltamos na próxima sexta-feira para mais uma edição do Consultório Aberto. Vou convidá-los a enviar-nos as vossas questões e preocupações para leitor@maisguimarães.pt. Convido-os a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães e a acompanharem a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt ou através das nossas redes sociais. Tenham uma boa semana.